Mais uma vez é bom demais estarmos juntos aqui em mais um episódio do nosso podcast Go Talk. É bom demais a gente poder conversar sobre essa que é Lições de Fé do livro de Josué. E essa semana nós estamos falando sobre Memórias da Graça. Essa semana nós vimos como Deus foi tão bom para Israel lá no Rio Jordão e como nós podemos trazer estas lições para a nossa vida hoje. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero apresentar os nossos convidados e já fazendo uma pergunta para vocês, o Gerson e a Eide. Eide, você tem algum objeto, alguma foto, alguma coisa que marcou a tua vida? Olá, pastor. Olá também para tudo quem está assistindo hoje nesse momento. E o que me tem para dizer, pastor? Sim, miúdo que as pessoas têm que guardar um pouquinho de tudo, de casamento, de finalista, do primeiro dia de aula, de gostar de ter memórias um pouquinho de tudo, porque ao rever que objetos, me estou a lembrar de acontecimentos e momentos que foi passado quando eu estava a passar aqueles momentos enquanto não tem que memórias, né, para rever o passado, né? Que legal, Eide. E você, Gerson? E aí, pastor, tudo bom? Tudo bem. Olha, contrário dele, aquele que é o povo de Israel, não sei se eu. Mas sim, sempre é bom às vezes guardar foto de pessoas que é importante. Claro que as brincadeiras de infância, a gente que está a esquecer, que os peniques de mamão, papai, a gente que está a esquecer, que lá assim. Então, sempre a gente guardar alguma coisa para levar para a vida e a gente que está a esquecer. Eu estou percebendo que a conversa vai ser boa, hein, gente? Mas a gente vai conversar aqui chamando primeiramente o nosso personagem principal da nossa conversa, que é o Senhor Jesus. Eu vou pedir para a Eide, então, fazer essa primeira oração. Eide, por favor. Tá bem, não estou inclinando nos fronte. Pai Santo, Pai amado, Senhor, muito obrigado por você dar-nos a oportunidade de estudar você palavra. E nesse momento eu não quero agradecer você também por ser esse Deus maravilhoso, o Deus que opera maravilhas. Assim como você opera maravilhas no povo de Israel, você pode operar maravilhas na nós hoje também, Senhor. Você está ali presente para nós nesse momento, ao compartilhar você palavra. É o que nós te pedimos você em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Eide. Queridos, antes da gente começar propriamente o nosso estudo, a nossa conversa sobre essa lição da memória da graça, eu quero fazer aqui uma pequena propaganda do nosso aplicativo, né? Você vai encontrar aqui na sua loja virtual o aplicativo Escola Sabatina, onde você vai encontrar o nosso guia de estudo desse trimestre, Lições de Fé do livro de Josué. Por isso, pegue o seu celular, se você não tem esse guia de estudo de maneira física, você pode baixar o aplicativo e você vai encontrar ali todo o nosso episódio escrito para você acompanhar, para você estudar, para você marcar, para você, quem sabe, compartilhar. Da mesma forma, compartilhe também este nosso podcast no YouTube. Você pode compartilhar também ali o nosso canal no Spotify, Go Talk. Então, ali você vai ter não somente o episódio de hoje, mas os episódios passados da nossa série Lições de Fé do livro de Josué. Mas falando sobre a vida de Josué, do livro de Josué, sobre o povo de Israel, nós encontramos dentro desse contexto aqui, Gerson e Eide, algo muito interessante. Israel estava tendo uma segunda chance de entrar na Terra Prometida. E naquele momento, antes de entrar, o Senhor pede apenas uma única coisa: se preparem. Tudo que é atividade, prova ou qualquer coisa que a gente tanto deseja, a gente primeiro precisa o quê? Se preparar. E este é o momento do preparo. Por isso que o texto, onde a gente pode até ver na Bíblia, lá em Josué, no capítulo 3, nós vamos entender exatamente esse momento inicial da chegada de Israel para cruzar o Rio Jordão e então eles poderem herdar a grande promessa que é ter ali a terra prometida. E lá no texto de Josué, capítulo 3, ele diz que, olha, se preparem, santifiquem-se, porque vocês vão ter ali coisas maravilhosas. E eu quero começar até perguntando aqui para Eide. Eide, me fale um pouquinho de que a gente pode tirar ali de lição para esse momento inicial do povo entrando ali na Terra Prometida. O que este momento da passagem pelo Rio Jordão pode nos ensinar sobre fé, sobre a graça, sobre a bondade de Deus?
ok, respondendo à pergunta do pastor, mas é que não poder Deus te operar nesse grande milagre que era a travessia do Rio Jordão. E, mal que dizer, se não mergulhar nesse capítulo de Josué 3, né, é um relato inteiro das maravilhas de Deus, o Deus das maravilhas, o Deus vivo, não qualquer Deus. E, uma hora que não te prestar atenção nos detalhes, não vai espiar cada detalhe que acontecer, uma hora que o pastor dizer, Josué dizer, primeiro não preparar, santifiquem-se, não preparar, porque amanhã, ou nesse momento, os outros bauiá, o Deus vivo te operar maravilhas. Esse povo não era novidade maravilhas, porque é descendência do povo de Israel. Um povo é que tinha olhado milagres e milagres de acontecer. Depois de 40 anos de deserto, depois de sair do Egito, que tinham olhado várias pragas também. Então é um povo que já está experiente em saber o que é maravilhas, né? E note bem agora que a segunda geração, essa segunda geração também, além de ouvir, estava de viver. Por isso Josué diz, ou preparar forte, porque no título viver realmente um milagre. E o que era esse milagre? Era a travessia do Rio Jordão. E a segunda coisa também que Josué manda fazer, e o povo viu também, foi a guia de Deus presente, onde é que José o quê? Foi a Arca da Aliança. A Arca da Aliança foi usada realmente, modo que o povo de Israel, ao sair do Egito, tinha aquela coluna de fogo e coluna de nuvem para guiar. Assim também Deus presente lá. Isto tinha aquela arca que é para mostrar que a qualquer passo, a qualquer plano que não tiver para frente, sempre avançar com Deus, né? E além de que não tem que os detalhes também, aquela distância que foi mandado dar, para mostrar a santidade que tinha essa arca, ou seja, a presença divina nesse milagre de acontecer. E mal não olhasse que tivesse aquela presença divina, jamais que o rio estava de abrir. Nossa, Ed, você foi falando e apareceu muitas coisas aqui na minha cabeça. Vejam quantas coisas assim legais você trouxe à tona aqui para falar sobre esse Deus do impossível. Mas antes de você continuar, Ed, me responde uma coisa aqui que já fiquei nessa dúvida. Hoje, será que Deus ainda costuma abrir caminhos onde parecia impossível em nossa vida? Aconteceu já alguma vez com você, por exemplo? Olha, pastor, para mim, o Deus continua Deus maravilhoso. São fatos nada a ver, são detalhes pequenas, né? Quando tu conversar amanhã, a mãe dizer, mãe, mais uma vez Deus operou mais uma maravilha pequenininha. Para uma pessoa assim qualquer pode dizer, isso foi insignificante. Mas para mim ele continua a ser maravilhoso, porque Gerson talvez que sabia o que te está a passar. A mãe te contar, dizer, mãe, tal coisa, isso te está preocupando. Amanhã Deus resolveu de um jeito. E para mim isso é maravilhoso. Algo que para mim estava a parecer impossível. Deus reagir. Meus pais queriam te dizer, Deus às vezes te reagir lá no último momento. Aí que aquele milagre te cria mais impacto ainda. Principalmente quando eu estou aquele que te dará certo, lá no último momento Deus age. Isso é um milagre para mim. E veja só, parece que a gente está tão acostumado a querer ver milagres assim de forma impossível, né, de maneira grandiosa, mas a gente esquece que também Deus opera nas pequenas coisas, né? E a gente vai percebendo como Deus é presente na nossa vida, como era presente na vida do povo de Israel. Mas nesse momento que, voltando para a história, né, de Israel ali, eles atravessando o Rio Jordão, é interessante que o próprio Josué recebeu uma orientação de Deus para que quando o povo estivesse atravessando, eles falassem assim, olha, quando estiver atravessando, um de cada tribo vai ter que pegar uma pedra. Mas por quê? Gerson, fala para mim, por que Deus ele teve que fazer com que Israel, ao entrar no Rio Jordão, eles escolhessem ali para eles, representando cada tribo, uma pedra? Por quê? Por que Deus age assim? É tão interessante, mano, que Deus te trabalhar, é que muitas vezes não pensar que Deus está a apanhar coisas tão grandes. Deus prefere espinhar pedra. Então, desde o início, Deus sempre usa algo como um símbolo. Se nós pegarmos um símbolo também assim, bem visível, e quando não é essa arca. Não é essa arca que Deus fazer. Usar um símbolo, onde é para lembrar do que Deus estava a fazer ou está a fazer. Desde sempre, Deus usa símbolos nas pessoas. E quando ele chegar perante aquele povo, ele diz, olha, não precisa benchar algo como memória para os outros, porque nós, pessoas, é que têm que esquecer rápido. E ele queria ensinar para eles, naquele momento, que é fé, é que te fundamentar só no passado. Mas o passado também é de falar do caráter de Deus no presente.
Ou seja, quando ele chegar na Josué para falar assim para aqueles líderes daquele povo, para apanhar aquele pedra para levar, é para ele dizer, olha, você precisa lembrar. Mas você precisa lembrar do quê? Do passado. Se nós, quando só apanhar um pouquinho daquele farce que vou falar no início, Deus de Maravilha, é que Josué, quando ele estava para entrar na passar Rio Jordão, tudo aquela geração já tinha o quê? Parecido no deserto. Estava com uma nova geração. Sim. Quando Deus dizia, olha, preparar que tem uma maravilha para besouro, ele tinha já preparado tudo, ok. Já besouro olhar. Mas besouro de ser humano é que tens que ser rápido. Basta um fator tempo passar e que tudo começar a ser tradicionalismo. Não começar a viver algo, já dizer assim, só para viver. É para lembrar, não estou só lembrar, mas Deus que quis só para lembrar no passado. Mas saber que a partir do momento que ultrapassar o Jordão, estava a ser aquele mesmo Deus que estava antes. Mesmo Deus que operar maravilhas, mas se os pais que escapou de olhar, mas com certeza eu vi, era aquele mesmo que Deus quis chamar para Josué. Olha, é para aquele povo chegar mais para frente e perguntar o que é que espera lá assim. E não só viver naquele momento só para agora, mas para ter curiosidade porque que vai no meio de um rio e botar pedra. Ou seja, não falar no meio de um rio, que o rio que pedra tinha que ser notório. Para chegar lá e pôr aquele túmulo de pedra lá assim e perguntar por que ele está lá. E aí chegar numa pessoa e que já te lembrar de que lá assim e contar. E mesmo um exemplo, por exemplo, para você, pastor, a hora que você está sentado no mundo, vocês filha, com foto. E você chegar naquele momento, você começar a te contar, dizendo assim, coisa que passou para você, Matalita. Olha, ali sim, ele não estava num tal lugar, não fazia tal coisa, não estava a fazer isso, aquele outro. Você começar a viver aquela história de você. Sim. Você passar a olhar aquele foto não só como um papel, mas sim o que está por trás daquela história. E naquele momento, você, filha, passar o quê? Ok. Então, o que ela quis fazer? Não, mas está a gostar de experimentar essa história também. É a mesma coisa também um marido e uma mulher, por exemplo, um pai e uma mãe, tem de passar por um momento difícil na família. E ele chegar perante os filhos, ele começar a te contar, olha, já não passar para isso, já não enfrentar isso, teve teu problemas bem, mas não tomar tal decisão. E o que aquele filho começar a fazer? Ok, a me entender. Se um chegar nessa situação ali sim, o que eu precisa fazer? Lembrar do que é minha pai. Minha pai e minha mãe passaram, conseguiram resolver aquilo assim. É por isso que Deus manda pôr aquela pedra lá, para que as pessoas chegam lá e perguntar o que é que passa ali. Porque ele outro soube a contar a história, para começar a o quê? Lembrar. Porque memória, ele é meio que ele que está a costurar aquele fio de fé. Ele é um fio que está a costurar a fé até chegar para o quê? Tem certeza e saber que aquele Deus é que agia antes e aquele Deus é que agia agora. Deixa eu tomar esse exemplo aqui, Gerson, porque dentro desse processo de costurar a lembrança com a nossa fé, vejam que existem outras criações, outras marcas de Deus na história da humanidade que nos faz lembrar de algo muito precioso. Um exemplo, quando temos o sábado como o dia do Senhor, de guarda, ele é uma lembrança daquilo que Deus fez lá no passado, na semana da criação. Hoje, se a gente guarda o sábado, se a gente lembra do sábado, a gente está lembrando aquela marca, aquele dia, como o dia que nós fomos criados. Então, eu posso até dizer assim, olha, se todo o mundo guardasse ou lembrasse do sábado, não haveria ateu. Haveria apenas criacionistas, lembrando do Deus Criador. A Santa Ceia é a mesma coisa. A gente lembra daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E quando Israel, então, olhava pelo que você comentou aqui, Gerson, quando Israel, depois, olhava para aquelas pedras, lembrava, esse Deus aqui nos fez passar a pé seco por este rio para herdar esta grande promessa. Olha que coisa maravilhosa. É por isso, eu até anotei algo aqui, que às vezes nós precisamos nos apegar também memórias para que a nossa vida espiritual ela possa continuar fortalecida. Isso. Fortalecida. Aquela pergunta no início que eu fiz para vocês, sobre se vocês têm alguma marca de lembrança, né? Alguma coisa que vocês guardam como lembrança. Deixa eu fazer uma outra pergunta, juntando essas duas aqui. Vocês têm alguma marca na vida de vocês que quando vocês lembram dela, isso fortalece a vida, a fé de vocês, a vida espiritual de vocês?
como tinha dito, pastor, mim de gostar de ser surpreendido pelas pequenas coisas. Modo como eu tinha respondido, né? Que as pequenas coisas, como dizer, que do nada Deus te resolve, mas ele te lembrar-me realmente que o Deus está lá a cuidar de mim. Modo que ele dizer, o Deus das maravilhas é Deus que te controla a natureza. Não está aí que ele te controla tudo detalhe na nossa vida. Às vezes não pode é que é mesmo grande ou pequenino, ele está lá a resolver no gelo, não? E, como dizer, poder tem sim situação que quando pensar que lá no fim, modo de realçar outra vez, lá no fim que ele que estava de dar certo, Deus diz, filha, nunca prometer, prover, para boa. E foi lá naquele exato momento onde que fui lá e decidi realmente, Deus prometeu que ele estava de bastão ladinho. E hoje, qualquer momento que me querer desanimar, será que Deus... Não, lembra-te que ele volta, que Deus tinha provido. Pois é, ele prometeu, botou já que ainda está cedo, ou está tarde, né? Já que está dar, mas lembrar naquele dia que isso acontecer, isso jamais te estamos desanimando, que Deus te vai operar na minha vida. Vejam que Deus não precisa ficar toda hora mostrando de forma assim sobrenatural o seu poder. Uhum. Ele só precisa fazer com que a gente lembre. Porque já ele fazia antes. Ele tem feito antes de que ele assim, então geralmente se dá aquele clique. Pá, lembrar. Você daquele dia lá assim? Sim. Que eu preciso, acho que sim. Exato. É exatamente isso que te aconteceu. Sobre uma pergunta que você faz aquela hora, sobre se tem alguma marca de Deus, é que no início de zona, estava de planejar viajar. Vai. E o coração estava a mil. E teve um momento onde que, por exemplo, estava de fazer tudo para mim. Me de correr atrás dos meus documentos, me de fazer isso, me de fazer aquilo lá. Chegou um momento onde que, naquela hora, assim, que entender, frustrar, que entender. Mas depois me passar para entender quando é que Deus diz assim, olha, Gerson, vou ter de correr atrás deste. Sim, mas calma, deixa eu mostrar alguma coisa. É nebo. Eu não me casei. Eu não desaparecer de lista. Dá como, minha pedido dá indeferido. Mas, já logo naquele dia, eu não me lá passou. Dizer, interessante. Deus dizer alguma coisa. E continua a tabar. O processo dá indeferido 2 vezes. 2 vezes dá indeferido. Mas mesmo assim, ainda não está continuando a aparecer lá. Chega um momento, não consegui fazer aquele teste de acesso. Vai fazer. Quando voltar, eu não me casei. Aí vão ficar de pensar, dizer, nossa, correr atrás das minhas coisas, Deus diz, olha, não, não é bom, é mim que decidi isso. Eu não apareci na lista 2 vezes, sente no início que estava a aparecer, mas já está a aparecer. Ao conseguir esse teste, e agora Deus te diz não. E isso passa tempo a entender aquilo assim. Depois de um tempo, pode sentir Deus de começar a conversar uma boa. Diz, olha, filho, diz de azão de conversar uma boa, mas bota a pote por vir. Não fazer isso. Passar a entender isso, que Deus faz aquilo assim para dizer, olha, não te poder fazer. Não te poder fazer. Não fazer aquilo assim para eu ter certeza que vou poder fazer planos, vou fazer. Não está mostrando que, olha, me é aquele que está aprovado os planos. Não te dou a indicação como te poder aprovar os planos. Mas a hora que chegar no momento, a decisão é meu. Não saber aquele que é melhor para pôr. Não saber aquele que está a fazer bem no futuro. Quem sabe naquele concurso lá assim, nunca podia ser direito na ele. Deus é que sabe porque que eles lá assim. Deus, deixa eu ver isto intervir nas nossas vidas. E ele te fazer aquilo assim para não lembrar futuramente. Ora, não tiver de candidatar para outro, concorrer para outro. Ok. Tem que entender que... Mas em todo momento a fé vai sendo despertada, sim, né? Exatamente. Tive a mesma experiência, com mesmas respostas, igualzinha. Foi mesmo a fé vai despertando. Ele fazer isso, Deus agiu. Ele fazer isso, Deus agiu outra vez. Depois, quando cada ser, Deus dizer, olha, não está a mostrar como estava no controle, mas já tinha jeito. Mas realmente, mesma experiência. Tem uma frase que eu lembrei agora, deixa eu ler aqui. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nossos passados. Amém. O grande problema é que a gente vai acostumando, vendo as bênçãos de Deus, mas a nossa memória ela não vai se fortalecendo, a gente vai esquecendo muitas vezes, né? E esse é o problema. E por que, Eide, que a gente tem essa mania de insistir em esquecer esses feitos maravilhosos de Deus? Pastor, não te responder você pergunta com outra pergunta. Será que não te esquecer mesmo
qual é a definição de esquecer, que não esquecer, né? Que não esquecer o que Deus está fazendo nós. É porque o esquecer não é intelectualmente, não esquecer, agora na nossa memória o que Deus fazer. O esquecer do coração, porque não tem tendência a querer ajudar Deus. Não há várias histórias na Bíblia onde é que Deus te prometeu uma coisa e de lá aquele servo de Baal querer ajudar Deus. Aí ele está esquecendo Deus a operar na sua vida, coisas depois de dar mariote, porque ele esqueceu que Deus tinha prometido guiá-lo. E quando tu esquecer com o coração, em vez de intelectualmente, vamos dizer assim, porque jamais é impossível não esquecer tudo o que Deus faz em nós. Mas nosso coração, uma hora que nós é egoísta, não te querer apressar coisas, então não te esquecer que Deus operar e quando tu vai agir nós mesmos, as coisas acontecem de forma errada. Até porque não estou ali mais para frente, pós das grandes milagres, pós de Josué anunciar que está a olhar maravilhas, está a olhar o Deus vivo presente. Não estou mais para frente em Juízes, que o povo mesmo assim acabou por esquecer. E o que aconteceu? Eles voltar para outros deuses outra vez. Será que esquecer realmente, passar de memória, aquele acontecimento que tinha passado lá a Jordão? Porque além de ouvir recentemente aquela história do Mar Vermelho, eles vivem pela segunda vez lá, aquele Rio Jordão. Mas mesmo assim, já esquecer. E mal quer dizer, é porque não tem tendência ao tchaki, mas nem não tem a viver com a direita, então não está a dar Deus uma ajudinha. Então, quando não está a dar Deus ajudinha, as coisas tendem a dar errado. E lá não está a dizer que não está a esquecer de Deus. Não esquecer mentalmente ou as coisas que Deus fazer, mas não te esquecer que Ele prometeu uma coisa e não te entregar nessa mão. Tanto é que Josué ele faz uma ligação da travessia do Jordão com a travessia do Mar Vermelho. Ele faz esta comparação, né? Então é uma forma, você falando ali, que eu captei de que, olha, ele está fazendo lembrar dessas duas ocasiões, ligando essas duas passagens para justamente o povo servir de, além de ser um memorial, eles estão revivendo a experiência para dizer assim, olha, eu quero que vocês passem por isso da mesma forma e com isso vocês vão redescobrir um significado muito profundo de que não adianta você querer fazer do seu jeito, dar uma ajudinha para Deus, porque as coisas têm que ser do jeito que Deus quer. Deus é soberano, né? Tanto é que quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles tentaram fazer com que a vitória fosse deles, né? E aí aconteceram vários erros e Josué traz isso à tona, né? Olha, não é uma passagem humana, isso aqui é divino, a conquista é divina. Então, é uma forma de Deus nos relembrar, né, de algo que não pode ficar esquecido nem intelectualmente, como você falou, e nem no coração. É verdade. Mas, nesse processo de lembrar, de esquecer e de fazer essa alusão ali ao Mar Vermelho e ao Rio Jordão, Gerson, por que Deus fez isso? Por que Deus ligou esses dois eventos? Acho que se tem coisa que Deus gosta mais de usar é peixe e mar. E água, peixe e água, não sei peixe e água. Porque Deus te usa aquela assim, que é para falar, manos. Por quê? Porque não tem uma visão de água, de assim, uma coisa grande. Imagina, aquele povo de Israel, é um mar abrir. Nossa, imagina a grinha assim, boa leginha, abrir assim tanto. É algo grande. Se nós não água, sabe, não nada água, imagina não é abrir. No Rio de Jordão também, imagina não é abrir também. Rio de Jordão foi daqueles que Deus usar teu. Começar a usar na Josué. Usando Josué, Elias, antes. Sim. Não tem Elias, não tem Eliseu e não tem quem? Jesus. Rio de Jordão foi daqueles pontos onde estava sempre na história de algo. Muitas vezes Jesus falar e Deus ensinar-nos que ele assim, é que ele põe-nos que ele assim para mostrar-nos o que tem disposto. Para aquele povo de Israel, o que tinha disposto de Mar Vermelho? Liberdade. Tinha liberdade para aquele povo. Quando estava a atravessar Rio de Jordão, o que tinha disposto Rio de Jordão? Seis casas, seis lugares de habitar. Ou seja, Deus usa aqueles dois exemplos assim para mostrar-nos que sempre não te espiar o quê? É aquele mar que te quebra ali. Mas não que te espiar o que tem disposto aquele mar. O que tem disposto aquele Rio Jordão. Um exemplo claro.
Elias, o que tinha disposto aquele Rio Jordão? Seu. Para Eliseu, o que tinha disposto aquele Rio Jordão? Uma missão, um ministério. Ele que parar para pensar logo naquele momento lá assim. Foi um grande ponto para o momento de Eliseu, é que nos pés, Rio Jordão, país, começar a ser uma coisa de grande importância. Que quando que as pessoas, o Eliseu, abrir aquele mar, ou abrir aquele Rio Jordão, dizem, nossa, profeta. Ele tocar num ponto onde é que Deus sempre usa. Então, é um profeta. E Jesus, bem para concluir e juntar tudo que os dois. Quando ele nasceu, ele teve que fugir para onde? Para o Egito. Passar aquele tempo no Egito. O povo de Israel passar 40 anos, Jesus passar 40 anos no deserto. O povo teve que atravessar o Rio Jordão, Jesus entrar no Rio Jordão. Ou seja, a essência daquilo é estar onde é que, muitas vezes, onde é que não te atravessar no Rio Jordão. É nos medos, é nos vícios, é uma dificuldade, é algo pesado que não precisa ultrapassar. Jesus te diz, olha, é lá no Rio Jordão. Ele dá-nos aquele exemplo de Mar Vermelho e do Rio Jordão, porque ele diz, é lá naquele problema que botar a solução. Minto operar é lá no bom problema, é na boa fraqueza, é naquele que você é grande demais de boa frente. É lá que te para operar. E aí sim te trazendo o quê? Memórias até hoje. Sabe que é naqueles Mar Vermelho que não tem, é pensar o que tem disposto aquele Mar Vermelho. Aquele povo de Israel ou tinha liberdade disposto Mar Vermelho. E já tinha se casa disposto Mar Vermelho. O que me tive disposto desse problema? É em a fé aumentar na Deus? É cada dia confiar mais na Deus? O que tem disposto desse problema? É seu? O que me tive alcançar disposto em Rio Jordão? Ou seja, Deus muitas vezes usa coisas que para nós, pensar que Deus usa coisas grandes. Deus usa coisas simples. Usar coisas grandes, sim, que foi um grande feito. Abrir um Rio Jordão, abrir um Mar Vermelho, mas com um significado assim, tão simples, para não entender aquilo que ele queria transmitir-nos. Sim. Ele explicar-nos ele fácil. De maneira que chegar-nos entendimento, não que tu ficar a pensar teu e duvidar teu. Não, é isso, é isso. Ele diz, olha, é lá, é no Rio Jordão que vou precisar atravessar. E mais uma pessoa aqui de passar por um problema assim, de vício, de álcool, ele conseguiu ultrapassar esse Rio Jordão, ele chegar naquelas pessoas que te passar para aquele mar, para aquele rio, ele diz, olha, esse mar e esse rio que te parece assim. Deus te usar aquelas provas lá assim que não tem para não levar outras pessoas a entender que o que tem disposto que ela assim é muito mais sabe do que ele não tem lá. Esse não te decorrer não te decorrer de um sonho, não te chegar num ponto, não tem um abismo lá de baixo, mas não conseguir passar e não incentivar aquelas pessoas. Não, bem, pode bem que lá dali não tem nos paz, não tem tranquilidade, não tem Deus, não tem salvação. É como uma âncora de fé, né? Sim. Esses memoriais, essa travessia e toda essa história que Josué narra, ele é apresentado para nós como uma âncora de fé. Para a gente, para outros também, para servir de um porto seguro, né? Sim. Onde ele pode basear sua fé. Basear sua fé. Mas, para a gente ir já concluindo aqui, o que essa lição, esse estudo que nós tivemos aqui, significa para você, Eide? Para mim, ele tem a lição. Mas, como eu gosto de dizer, não ando só. Modo aquele texto que a pastora lê da Ellen White, bem te criado desde pequenito vinhas pais te dizendo sempre, filhas, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos. Então, a vida te ensinar que Deus te opera hoje e como eu te ver no amanhã, acabou de desanimar porque lembrar que aquele Deus que estava amado lá atrás, ele está lá amado lá no futuro. E para buscar, boca tem que buscar só quando vou precisar. É um Deus que eu tenho que criar memórias, mas diariamente. Deus não é combustível, vou pôr só quando ele secar. Deus é água. Além do momento ter todo dia, vou ter que tomar constante e vou ter uma boa dose, que vou poder estar com um rim saudável. Então é isso. Buscar Deus, ele está lá bem pertinho. Ele é amado todos os dias. Tendo que os momentos onde não tem que atravessar mares difíceis, então também onde tem que dar só um pulinho lá assim. Então, para mim, a lição maior que me traz foi Deus está lá amado. Moda que eu estava no passado, ele te dá uma boa boladinha como no presente e no futuro também. Moda que ele agiu no passado, ele te bastou lá no futuro. E você, Gerson? É sempre bom a maneira que Deus te fala a nós de uma forma
é que te desgana a nossa capacidade, sendo que Ele é um Deus grande e nunca te poder explicá-lo. Mas eu te falar de uma forma tão fácil e simples para nós. Tudo isso acontecer para não entender que, apesar que não te está andando no meio deserto, apesar que não te está problemas para frente, apesar que não tem provas, não tem dificuldades, é Ele que está só de lá. Durante aquele povo todo se travessia, Deus fala assim, mas houve momentos onde Deus afastar e te caminhar. E olhar se fé e se fidelidade a Deus. Na nossa vida é a mesma coisa. Há momentos que não tiver Deus te operar, há momentos onde não tiver Deus afastar, e esperar nossa fidelidade e nossa confiança na Ele. Sim. E há momentos onde que Deus, tudo que Ele assim, Ele te diz, olha, é preciso vou passar por lá. É preciso vou correr do faraó. É preciso vou passar por tua dificuldade para vou entender, olha, quem está mais bom nos momentos bons, quem está mais bom nos momentos maus. Mesmo porque te estou aí em presença lá, mesmo porque te vi, mas é saber como te guiou. É saber como te bolote. O que te está bem para frente, não está lá para proteger, não está lá para tapar, não está lá para cachar bem. Deus crescer aquele fogo é que te vai andar na nossa noite, mas também ele crescer aquele nuvem é que te vai cobrir-nos durante o nosso dia. Ou seja, independentemente de onde é que não te ver, na condição que não te ver, não pode ser um israelita, não pode ser qualquer outro povo, ele te vai estar de lá. Não importa que travessia não te vai fazer, o que não te vai encontrar para frente. Ele diz, olha, tenha calma que é um Deus de maravilha. Amém. Já tudo desde sim para aprender que tem coisa pequena para mim, que tem mar tão grande para mim, que tem pessoas tão duras para mim, com que te poder conviver e andar sem lote. Se não te sentir que nós somos pessoa dura, Deus está lá. Deus está lá para aquele que te trabalha no nosso coração e saber que a cada dia não poder contar aquele. Então, que esse Deus de maravilhas poder acompanhar cada dia, poder acompanhar cada um de nós cada dia, porque é bom andar na presença de Deus. Amém, amém. Bom demais a gente lembrar desses feitos maravilhosos de Deus. E a lembrança é exatamente isso, é a gente poder recordar daquilo que Deus fez por nós, porque isso fortalece a nossa fé para aquilo que Ele faz e ainda fará por cada um de nós. Bom demais a gente poder relembrar. Por isso fica aqui já uma dica. Costuma anotar aquilo que Deus fez por você, as tuas gratidões, faça isso. Construa memórias, construa esses marcos de testemunho daquilo que Deus fez por você, porque isso vai fortalecer a tua e a minha fé naquilo que Ele faz e fará. Para a gente finalizar, Gerson, por favor, ora para a gente, a gente poder finalizar com essa bênção de Deus. Oremos. Bom Deus, Pai, grato, Senhor, notar por tudo vocês maravilhas que você tem feito desde o dia que nós chegamos nesta terra até esse momento ali, Senhor. Notou é que você, irmão, esteve sempre presente em cada momento onde é que não estava, tanto nas noites, tanto nos nossos dias, nos momentos difíceis, na nossa travessia, Senhor, que não tem feito durante a nossa vida. Você é aquele Deus que estava sempre presente e você joita, cobrir toda a terra e tu é aquele que te passamos a cada um de nós. Vocês dão-nos a cada dia a esquecer, Senhor. A cada dia não viver aquela história que as pessoas vivem no passado e não começar a sentir que Ele chama-te a aquecer dentro de nós e fazer as pessoas também a olhar isso. Que você, irmão, poder estar presente na nossa vida, que não poder ser pessoas onde é que a cada dia de buscar você mais e te querer olhar você presença na nossa vida. Você acompanhar cada um de nós e que não poder ter mais vontade de buscar você palavra. Eu vou te pedir você um bênção especial para cada pessoa que te assistir, que você poder tocar seu coração e fazer que você, Deus, que te acompanhe a cada um de nós nas nossas travessias. É aquilo que nós te pedimos você, no amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Gerson, Eide, por esta conversa. Prazer. Eu espero a gente poder ter outros momentos como esse, para a gente poder conversar mais a respeito destas lições de fé do livro de Josué. E muito obrigado a você que chegou até aqui, nos ouvindo pelo YouTube, pelo Spotify. Eu quero fazer um desafio. Anote aqui nos comentários, quem sabe, algum memorial que Deus te deu, que fortalece a tua fé. Compartilhe também esta conversa com pessoas que precisam ouvir, lembrar desse Deus poderoso que nós temos. Deus te abençoe e nos encontramos no próximo episódio.